Ê, macumba! Ê, macumba! Eu vi seu Zé Pilintra sentado na encruza. Eu vi seu Zé Pilintra sentado na encruza. Olá, gente linda! É macumbeiro! Como vocês estão? Espero que bem. Eu estou muito bem, obrigado. Para você que não me conhece, eu sou o Jackson Viana. Sou da tenda de Umbanda Fraternidade Sete Luzes de Orixás. Muito bem, meu irmão. Você que tá me vendo aí, hoje vamos fazer Jaxeira Responde Essa. Teve uma pergunta de um irmão que tá sempre seguindo a gente, nos perguntando coisas, tirando as suas dúvidas. O Ângel. O Ângel faz uma pergunta, vou dar uma resumida. Vou deixar aqui a pergunta, ó. Essa é a pergunta. O Ângel, ele fala: os terreiros fazem assentamentos, firmezas, e mesmo assim entra quiumbas, zombeteiros. Então vamos à resposta disso, né? A resposta pro Anjo, que eu achei muito boa a pergunta dele. Uma pergunta muito boa. É assim, né? As pessoas mais leigas de terreiro, ela acha que tudo que acontece dentro do terreiro é quiumba. Mas na verdade nós temos 3 tipos de espíritos que é os mais conhecidos nos terreiros, né? Sendo que um deles é o que menos aparece, que é o quiumba. Ele é o menos que se manifesta. O próprio quiumba quase nem vai nos terreiros, né? Porque ele é um espírito muito inteligente, de bobo ele não tem nada. De bobo ele não tem nada. Ele vai correr o risco de ficar preso, aprisionado por algum guardião do terreiro, por algum outro guardião. Ele não vai correr esse risco. E o que ele faz? Ele manda um egum. Ele manda um egum. O egum, ele praticamente, eles são escravizados pelos quiumbas. Que os quiumbas e os sofredores, ou os eguns e os sofredores, são os espíritos mais fracos, menos consciência, não tem tanta consciência como o quiumba. O quiumba, ele tem consciência das coisas. Quiumba. Então, nem todo que aparece no terreiro são quiumbas. Como eu venho falando, o que acontece? Os quiumbas escravizam os eguns para atacar algumas pessoas por algum motivo, ou para atacar o próprio terreiro. O próprio terreiro às vezes é atacado por um quiumba que foi mandado, sei lá. Ele é um terreiro muito bom. Então ele manda um egum, porque se der algo errado, ele não vai ser o que vai ficar aprisionado. Vai ser aquele egum, né? Ele vai ser aquele egum que vai ficar aprisionado. Agora, falar que todos os terreiros têm todas as suas firmezas feitas, não dá para generalizar. Eu conheço terreiros que não têm as firmezas sempre acesa, que não tem os devidos cuidados. Tem, ninguém é 100%. Ninguém é 100%. Então, os quiumbas, eles ficam atentos a essas coisas para poder ver uma brecha, né? Tem muitas coisas que acontecem dentro de um terreiro no astral. E todos os elementos que tem que estar firmados tem um fundamento, né? Tem um fundamento. Então, não adianta falar
Ah, meu terreiro tá protegido. O quiumba, ele tá sempre pegando eguns que estão negativados para fazer as coisas ruins, porque ele não vai ficar batendo de frente com os guardiões. Não vai. Então, gente, nem tudo é quiumba. Nem tudo é quiumba. Aí, todo guardião, ele fica protegendo a porteira? Sim. Ele protege a porteira. Tem o orixá da casa. Tem algum que está sempre de prontidão. Então, os guardiões, ele libera, sim, a entrada de alguns sofredores, de alguns eguns. Por quê? Porque eles estão atrás de uma melhora. Os eguns teve até um fato na Mãe Fátima Saraceni, que tinha um rapaz, um médium vidente. Ele falou que tinha uma fila de consolentes e uma outra fila de espíritos. O que é essa fila de espíritos? Eles vêm atrás de ajuda também, que são os eguns que estão perdidos. Os eguns que estão perdidos. Calma aí, gente. E esses eguns, eles precisam de um acolhimento, né? Eles precisam ser ajudados. E muitos desses entram disfarçados, né? Eles conseguem. Eles são ardilhosos, né? Eles são espertos, eles são faceiros, eles conseguem enganar, fazendo que os sofredores e os eguns entrem, né, na sua tenda ou no seu terreiro dessa forma, sendo como se diz, sujeito àquilo, porque eles são praticamente escravizados, né? Então, a entrada pro quiumba é muito mais difícil. É muito mais difícil. O terreiro, para entrar um quiumba, ele tem que estar bem derrubado, bem mal cuidado. Porque o egum, ele tem a consciência que não está mais encarnado. O egum tem essa consciência, né? E ele precisa de um caminho. Aí ele precisa ser direcionado por algum lugar. Ele precisa entrar no terreiro. Muitas vezes aquele sofredor, ele precisa, sofredor ou próprio egum. Aí você fala, mas por que ele incorpora, Jackson? Muitos deles precisa tomar um choque anímico, né, para poder ser encaminhado para o lugar de destino. Muitos não aceitam a sua condição, e muitos sabem que precisa de uma ajuda. Então, com esse choque anímico, eles são recolhidos, né? E tem os outros espíritos muito mais fortes que são ditos pela Umbanda. Então temos ainda os magos negros, que eles são praticamente as mesmas coisas de nível. Não dá para ver uma diferença aí dos quiumbas. Tem quase a mesma força, né? A energia deles muda muito pouca. Muito pouca coisa muda a energia deles. Então tem que estar sempre atento nos terreiros. E nem tudo é quiumba. Acontece muita coisa dentro do terreiro que a gente não vê, gente. Não vê. A gente vê
1%, 2%. O resto, a espiritualidade está tratando por fora, está correndo a gira está acontecendo e os guardiões, junto com as outras entidades, estão trabalhando. A gente não vê tudo o que acontece. Aí você pergunta, os guardiões, por que já não encaminha esse espírito na porta? Por que ele já não faz as coisas? Porque esse espírito tem que entrar, né? A grande parte dos tratamentos tem situações que precisa de um corpo, de uma matéria, né? Não, Jackson, porque já não ficou lá na porta, o guardião já não encaminha para o devido lugar, o preto velho já não leva lá para o Cruzeiro das Almas, já não faz um tratamento. E como eu falei, muitas vezes precisa de um corpo, de uma matéria que precisa entrar num campo áurico, né? Precisa de uma matéria para entrar no campo áurico de alguns médios para receber esse choque anímico, né? E ser adormecido, para ser recolhido, porque às vezes o sofredor não entende que ele está em outro plano, e aí é complicado, né, de seguir alguém que ele não conhece. Ele não conhece aquele tranca-ruas que está lá na porta, o seu caveira que está lá na porta. Então, ele não conhece. E ele não vai falar assim, o tranca-ruas vai falar assim, vem aqui que eu vou te levar para o seu lugar para você ser tratado. Ele não vai. Ele não conhece esse Exu, ele não tem o conhecimento. Por isso ele precisa entrar no terreiro para ser tratado. O dirigente, ou os médios pais pequenos, ou os ponteira, não tem força para segurar todos esses espíritos. Não tem, é muito BO. Não tem como deixar a casa sem firmar. Tem que firmar a casa. A gente é fraco. A gente nunca vai estar preparado pro astral inferior. Eles vão estar sempre tentando nos derrubar, nos debochar da nossa cara. Por isso, os atendimentos puxam essas energias negativas. A gente às vezes está dando uma consulta lá, a entidade já está tirando daquele médium o máximo de energias negativas. Por quê? Porque nós não temos condições físicas, não temos condições emocional para tratar diretamente com esses espíritos de baixa vibração. A energia deles são tão densa, que os elementos firmados vai direcionando. Então, que o guia da casa, o chefe da casa fala, tem que ser feito. Porque os elementos que estão dentro do terreiro é para isso. Entenderam? Então eu espero ter esclarecido essa parte para o Ângel e para todos que têm essa dúvida. Que nem tudo é o quiumba. E o quiumba é um espírito esperto, né? O quiumba ou o zombeteiro, que chame do jeito que for, é um espírito esperto. E o zombeteiro só entra em casa que não está firme. Tá bom? Curta o vídeo se você gostou, compartilhe com seus amigos, compartilhe com o terreiro. E diga a todos, porque gente linda é macumbeiro. E eu queria agradecer a minha mãe de santo pelo ensinamento, sabedoria. Muita coisa ela vem me esclarecendo na minha jornada na Umbanda, na minha caminhada. Um salve à minha mãe Patrícia, um grande beijo para ela. E salve a coroa dela. E gente linda é macumbeiro. Um grande abraço.